Todos vocês conhecem aquela música que tem um famoso refrão, que é recordar é viver. Eu ontem sonhei com você. Neste estúdio e nessa cadeira passaram grandes personalidades das mais variadas áreas. Assista conosco. O nosso convidado de hoje é um homem que tem uma longa história. E nós temos insistido sistemicamente em todos os nossos programas, quem tem a sua história, tem o seu presente, pode projetar o seu futuro. O nosso convidado de hoje tem uma longa história à frente do MEC, e é o ex-ministro Fernando Haddad. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, muito obrigado. Qual a sua visão e a importância da micro e pequena empresa na sua avaliação? Olha, eu sou fã tanto do empreendedorismo quanto do cooperativismo. Eu já escrevi a respeito, porque tanto o empreendedorismo de indivíduos, que são expoentes da economia, às vezes uma pequena empresa que gera empregos, que gera uma solução familiar, e o cooperativismo, quando trabalhadores se reúnem em torno de um projeto comum. Eu penso que são duas vertentes que nós devemos explorar na cidade de São Paulo e fomentar. A cidade é uma cidade empreendedora e é uma cidade que também sabe cooperar quando é necessário. Eu sou de uma família de pequenos empresários, eu mesmo fui pequeno empresário. Eu atuei no ramo de têxtil, tinha um atacado de tecidos com meu pai na região da 25 de Março, tive uma incorporadora e construtora com meu cunhado engenheiro, antes de atuar na FIP, na Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, no sistema financeiro. Também trabalhei no Unibanco, mas tive essa experiência de pequeno empresário na cidade de São Paulo. E eu pude perceber que o pequeno empresário realmente mantém essa cidade muito viva, Porque são milhares de pequenas empresas gerando emprego, renda, trabalho, riqueza, e transformam São Paulo nesse grande manancial de oportunidades, de inovação. Então eu penso que o prefeito, naquilo que lhe compete, tem que estar sempre muito atento com a categoria do microempresário, do pequeno empresário, tentar atender as suas reivindicações, olhar também para os trabalhadores dessas pequenas e médias, micro e pequenas empresas, que muitas vezes você não consegue nem ver diferença entre quem é o empregador e o empregado. Nessas empresas de escala menor, há quase uma confusão entre a família, que muitas vezes detém o controle da empresa, e os colaboradores. Então eu penso que é uma atenção que nós devemos dar, a prefeitura sempre tem que estar atenta para esses empreendimentos. Vivemos um momento na economia, no mínimo, extremamente interessante. Todos hoje se perguntam, haverá recursos financeiros suficientes para atender o mercado interno? Qual será a sua taxa de juros? Qual será o spread? O governo vai conseguir cumprir o seu pedaço? Exatamente para falar sobre isso, o nosso entrevistado é Paulo José Gani, que é o superintendente da Caixa Econômica Federal no estado de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu, representar a Caixa aqui e conversar com você, Curi. Muito obrigado. Afinal, haverá recursos suficientes, ou existem recursos suficientes para micro e pequena empresa via Caixa Econômica Federal? Ah, claro que sim. A Caixa criou um grande programa hoje de redução das taxas de juros e para isso ela alocou recursos para que a gente possa dar conta do financiamento para pequena e microempresa no Brasil. Não só pequena e micro, mas também para as médias e grandes empresas e também para a pessoa física. Existe dinheiro e os juros é mais baixo. Agora vem a pergunta, por que quando se vai a um banco público, de uma forma geral, ele te dá um limite de crédito e quando essa mesma empresa vai ao setor financeiro privado, o limite de crédito é muito maior? Se isso será revisto em algum momento pelos bancos públicos, pela área de crédito, como é que o banco encara isso hoje? Olha, nós revimos toda a nossa política de análise de risco de crédito e nossa política de crédito. Então a expectativa nossa, pacote. Sem dúvida. Nós, nos últimos seis meses, viemos fazendo um grande processo de revisão do processo de análise de risco de crédito na PJ, na pessoa jurídica, e também na redução das taxas de juros.
A nossa expectativa hoje, houve uma simplificação dos processos de análise. Para pequena e microempresa hoje, essa análise é feita por sistemas na própria agência da Caixa e, obviamente, o relacionamento também leva à ampliação dos limites. Então, a gente acredita que a gente vai poder trabalhar com os limites melhores, com juros menores e também o relacionamento vai levar a uma ampliação dos limites de forma significativa no tempo. Indiscutivelmente, um dos pontos de excelência é o poupa-tempo, que foi criado em 1996, se não me falha a memória. É verdade. E o poupa-tempo tem sido uma história de sucesso, uma história de eficiência, de atendimento ao cidadão. O que o senhor ressaltaria do poupa-tempo? A pessoa pode se programar. Quando você não tinha hora marcada, precisa tirar um RG. Você ficava tentando acertar a melhor hora para ir no poupa-tempo. Às vezes corria o risco de chegar lá num fim de dia, né, o trabalhador saindo às vezes do local de trabalho, vou passar no poupa-tempo, passa lá, você já não conseguia mais atender porque você já tinha gente lá na quantidade suficiente para terminar o atendimento naquele dia. Hoje a pessoa pode agendar via internet, é atendido na hora, com isso nós estamos atendendo mais gente, o pessoal que está lá trabalhando não fica ocioso, porque sempre tem gente para atender e as pessoas não perdem, né, a viagem, como se diz, né, porque vai e não pode ser atendido às vezes. Então, essa é a característica do poupa-tempo. A vantagem da gente ficar velho é que a gente tem história para contar. Quando o governador Mário Covas inaugurou dentro do SIMP a descentralização da junta comercial, com a finalidade de fazer o registro em menos de 24 horas, alguns meses após um lançamento dentro do SIMP, dessa primeira unidade da junta comercial, surgiu o poupa-tempo, em que o próprio governador comentou. Esse é o exemplo que a gente tem que fazer em todo o serviço, junto com o Júnior Samiguini. E o que nos dá alegria em ver que, anos depois, né, a iniciativa continua saudável e que 31 milhões e meio de pessoas estão utilizando os serviços do poupa-tempo por ano. Existe um problema muito sério no Brasil, porque a nossa energia ela tem uma matriz energética barata, tá certo? Que ela é produzida através da água, a energia, tá certo? Que é através das barragens, etc., que é uma energia muito barata. Porém, ela chega para o industrial, para o consumidor final, para a casa de família, como uma das energias mais caras do mundo. Bom, antes da gente falar dessa abordagem toda, desse diferencial que é realmente desproporcional, que é o custo de geração e o preço pago pelo consumidor, existe uma série de etapas aí no meio. E uma delas chama-se impostos, carga tributária, que estão embutidos nesse preço ao consumidor. Isso é correto? Corretíssimo, Cury. Quanto que isso representa? Hoje, Cury, 51,5% do custo da energia no Brasil está relacionado a encargos e tributos. De encargos, existe aproximadamente 10 encargos. Tributos são 4. Então a gente tem hoje uma carga tributária ainda de um período em que o Brasil estava criando a sua infraestrutura energética. Essa infraestrutura foi criada, houve a privatização, no entanto, não se fez o dever de casa de reduzir, então, o custo dessa energia para o tomador final, quer seja ele o industrial, quer seja ele o consumidor final, né? Quanto tem de impostos dentro dessa conta de energia numa média nacional? Na média, no Brasil hoje, Cury, com essa energia que a matriz é limpa, né, num mundo em que se fala muito de poluição, meio ambiente, essa coisa toda, a nossa matriz energética é quase 100% ela limpa. É uma das mais limpas do mundo, não é? Uma das mais limpas do mundo. Hoje, a carga tributária total, para cada R$100, você tem R$51,50, R$51,50 de imposto. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Arnaldo Jardim, que é o presidente da Frente Parlamentar da Infraestrutura. É um prazer tê-lo conosco. Estou muito alegre por estar aqui, Cury, e quero lhe cumprimentar por esse espaço
formidável, referência das pessoas que têm um compromisso com a micro, pequena empresa, mas referência de todos que pensam o país. Parabéns por essa abrangência que você tem aqui no programa. Muito obrigado. O senhor tem feito um trabalho nessa comissão, primeiro de organizar uma comissão, né, em uma frente parlamentar, e discutir vários assuntos, e um deles é a famosa PPP, Parceria Público-Privada. Como é que está andando? O governo está agora tentando tomar medidas de iniciativa para poder fazer um trabalho de reaquecer a economia. É verdade. Só que nós não conseguiremos fazer isso só com investimentos públicos. Não fecha a equação. Se em 2008, 2009, no auge da crise financeira internacional, o governo até diminuiu o superávit, ampliou o grau de investimentos, nós sabemos que o governo precisa ter também um equilíbrio fiscal. Claro. Então, para você aumentar o percentual de investimento no país, e nós precisamos aumentá-lo, hoje se investe no Brasil em torno de 18%, 19% do PIB. Para nós termos um crescimento que não é espetacular, vamos chamar em torno de 5%, nós teríamos que ter um investimento que seria da ordem de 22%, 23% do PIB. Doutor Apio, o senhor que é especialista em tributação, que é um especialista que viveu os dois lados da medalha, o que veio a ser essa guerra fiscal e quais são as faces da guerra fiscal? Bom, a guerra fiscal, na verdade, tem várias modalidades de guerra fiscal. Tem algumas que são muito nocivas, como aquilo que a gente chama de guerra dos portos. Guerra dos portos é quando um Estado dá um incentivo para o produto importado, em detrimento do produto nacional. Ou seja, ele cobra menos imposto do produto importado do que do produto nacional. Tem uma segunda modalidade de guerra fiscal, que também é bastante nociva, que nós chamamos de guerra fiscal comercial ou atacadista, na qual existe porque nós temos alguns estados do país, que é o Sul e Sudeste, que quando vendem para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, vendem com a alíquota de 7%. Todas as outras transações entre estados, a alíquota que fica no estado de origem é 12%. Então, na guerra comercial, o que acontece? O produto sai, por exemplo, de São Paulo para o Centro-Oeste com uma alíquota de 7%, o estado lá do Centro-Oeste cobra 1%, e o produto volta para São Paulo gerando um crédito de 12%. Ou seja, você reduz a carga tributária do produto em 4 pontos percentuais simplesmente para ele passear pelo país. Às vezes vai a nota fiscal, às vezes vai o produto. Isso é péssimo do ponto de vista da solidariedade federativa, é péssimo do ponto de vista da competição, porque aquela empresa que não usa esse expediente é prejudicada e a empresa que usa esse expediente se beneficia de um expediente ilegítimo. E tem a terceira modalidade de guerra fiscal, que é a que a gente chama de guerra fiscal industrial. Nessa, o Estado concede incentivo para atrair uma indústria para se instalar no Estado. Ela é mais legítima, porque ela, quando é usada por um Estado menos desenvolvido, é uma forma dele de atrair empresas para se instalarem lá. Mas o que acontece hoje no Brasil é que essa guerra industrial se generalizou. Todos os estados do Brasil concedem incentivos. Nós temos um quadro no nosso programa que chama-se A Pequena Notável. A Pequena Notável nada mais é do que a história real de empresários na vida real, no mundo real, com os desafios do dia a dia e com as suas histórias de sucesso e com suas histórias dos grandes desafios que eles enfrentam no dia a dia. É o sal da terra, é o Brasil real. Esta é a cara do verdadeiro Brasil, que gera emprego, que redistribui renda via o trabalho, que faz a pujança do nosso país e do nosso mercado interno. Considerado um dos doces mais bonitos e decorativos em diversas partes do mundo, o cupcake tem ganhado cada vez mais espaço entre os brasileiros. Pensando nisso, esse empresário decidiu investir nessa área. Olha, no começo foi, como a maioria das empresas, foi uma aventura, né? A gente estava buscando alguma coisa para investir e quando a gente viu a facilidade, a flexibilidade que o cupcake tem em termos de sabores, opções de bolos, recheios, coberturas, a gente decidiu investir e foi algo que deu certo. E hoje a gente está crescendo cada dia mais.
Desde 2010 no mercado, a empresa tem a capacidade de produzir cerca de 150 mil unidades ao mês. Localizada no bairro Vila Prudente, em São Paulo, esta pequena empresa iniciou suas atividades em 1976, fabricando os mais variados tipos de itens natalinos. A Só Natal ela já está na terceira geração, aproximadamente 42 anos. E há 42 anos fabricando e comercializando os produtos de Natal. Uma das festas mais tradicionais do Brasil é o Carnaval. Visitamos uma confecção de fantasias carnavalescas para conhecer um pouco mais sobre a produção de fantasias e adereços. Nós estamos há 12 anos no mercado. A loja mais antiga é de Ribeirão Preto, em São Paulo há 4 anos e em Campinas há 3. Nós confeccionamos e alugamos fantasias com todos os acessórios, desde o calçado até o chapéu e o vestuário com cinto, blusa, saia. Ninguém melhor do que você conhece a sua realidade, conhece a realidade da sua empresa. Por isso, o nosso quadro Dicas, que tem um papel fundamental, onde você recebe informações de coisas que estão ocorrendo e que poderão ocorrer, que podem influenciar o dia a dia da sua empresa. E aí você mexe na gestão, você mexe no planejamento, você torna a sua empresa, os seus negócios viáveis, agregando valor e trazendo lucro para você e para os seus negócios. A dica é fundamental. O empresário sabe que ele não está sozinho no mercado. De que maneira ele poderá conhecer os seus concorrentes? Sabendo quais são os pontos fortes desse seu concorrente, você vai poder aperfeiçoar o seu produto ou serviço para poder, pelo menos se apresentar de igual para igual no mercado. Por outro lado, sabendo quais são os pontos fortes das empresas que concorrem contigo, você vai poder saber o que você pode explorar, para criar diferenciais de forma que os seus clientes ou consumidores reconheçam isso e prefiram o seu produto ou serviço. Atualmente existe a necessidade de sempre trazer novidades ao mercado para alavancar os negócios. Mas como inovar em uma micro e pequena empresa? Essa ideia que aparece quando o sujeito está no banheiro, essas coisas ele devia abandonar isso. Isso é mentira que o Newton inventou a teoria da relatividade porque caiu uma maçã na cabeça dele. Não dá para acreditar nisso. Ele era um estudioso, ele trabalhava nisso, sabe? Então, o sujeito precisa se dedicar a isso, dedicar tempo. Como se diz hoje, modernamente, pôr foco. Ele precisa querer fazer aquilo, pensar no bem-estar do cliente dele, pensar em servir. Como eu poderia servir melhor o meu cliente? É uma boa pergunta para se fazer todo dia. Um outro pedaço do nosso programa fala de especialistas. Especialistas em que área? Na área tributária, na área contábil, na área fiscal, ou seja, pessoas que dão informações que muito poucas pessoas têm coragem de dizer. A nível pessoal, imagina numa rede de televisão. E isto é a realidade do nosso programa Especialistas, que falam para você, cuidado com esse aspecto, aqui você vai pagar mais carga tributária, aqui você vai pagar mais energia elétrica, aqui você vai ser penalizado ou beneficiado. Esse é o caminho do benefício, mas sempre dentro da legalidade, dentro da ética e dentro da moral. E ninguém melhor do que um especialista para comentar as dificuldades e a realidade do dia a dia. Na verdade, o empresário que tem um determinado comércio, ele é mal sucedido no negócio dele, automaticamente ele encerra suas atividades ou ele tenta vender esse fundo de comércio ou querer passar o ponto na linguagem mais corriqueira, mais coloquial. O que ocorre? Se o empresário que está adquirindo esse comércio ou que está adquirindo esse ponto comercial não tomar algumas precauções, ele acaba sim herdando a dívida do antecessor. O que ocorre? Na verdade,
a empresa antecessora, ela explora, por exemplo, o ramo de autopeças. Se o novo proprietário ou o novo inquilino desse imóvel passar a explorar o mesmo ramo de fundo de comércio que o anterior, por exemplo, autopeças, automaticamente, dependendo do prazo que isso ocorreu, ele vai sim ser considerado sucessor pelo fisco. Por quê? Porque ele está herdando, como nós dizemos, o fundo de comércio do antecessor. Então isso tem que tomar muita precaução. O aviso prévio é a comunicação de intenção de rescisão do contrato de trabalho. Ela pode partir tanto do empregado quanto do empregador. É devida a indenização por aquele que pede a rescisão do contrato de trabalho. É uma norma de ordem pública, é irrenunciável. Os contratantes, o empregador, não pode tentar estabelecer que naquele contrato de trabalho não tenha vigência o aviso prévio. Norma de ordem pública, irrenunciável. Muito bem, é devido com no mínimo 30 dias de trabalho e a sua base de oneração, a sua base de remuneração é a remuneração atual do empregado, a maior remuneração existente no contrato de trabalho. Eventos, fundamental importância, não só porque você conversa com seu par, você conversa com pessoas iguais e pessoas diferentes sobre o mesmo tema que tem interesse para sua atividade empresarial, para o seu negócio, para a sua empresa. Veja alguns eventos da onde nós estivemos presentes e que a sua vida e os seus negócios podem mudar de rumo para melhor. Olhe só alguns eventos. Em Brasília, pelo interior de São Paulo, em São Paulo, no Palácio, uma infinidade de atividades onde o SIMP esteve presente para defender o nosso interesse do micro e pequeno industrial. No dia 20 de agosto, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, participou da cerimônia de comemoração de R$1 bilhão emprestados pelo Banco do Povo Paulista. Nós estamos oferecendo crédito a 0,5%. Era 1, Serra baixou para 0,7, eu baixei para 0,5. Para renda, para as pessoas montarem o seu negócio. O presidente do SIMP, Joseph Cury, assinou um protocolo de intenções com o governo para dar incentivo às micro e pequenas empresas. Chegamos ao final de 2012. Um ano difícil, um ano marcado por grandes desafios na área econômica, por um crescimento econômico abaixo do desejado, com grandes desafios na área de crédito, com desafio na área de emprego, com desafio no mercado interno, com importação tomando lugar do produto nacional, enfim, um ano que chega ao seu final. Felizmente, todos nós sobrevivemos a 2012. E é por isso que eu quero dizer a todos, feliz ano novo! E com a certeza que 2013 será, com a graça de Deus, um ano de sucesso para todos nós. Porque, de um jeito ou do outro, estaremos juntos construindo um 2013 muito melhor do que 2012. E a nossa união é o sinônimo da nossa vitória. Feliz ano novo!